Olá pessoal, vamos realizar então agora aí a nossa correção da prova. Bom, primeira questão, explique com suas palavras o que o programa abaixo está fazendo. Então, olha, a gente vai olhar esse programa aqui, deixa eu excluir essas linhas aqui. Primeiramente, ele inicia duas variáveis, então vou escrever com minhas palavras aqui, né? O programa inicia duas variáveis, né, dois pontos, I e J. Vou colocar I, vírgula J, certo? Na linha seguinte, vou colocar na linha seguinte, não. Vou colocar lá, depois inicia uma estrutura de repetição para I, né, de 1 até 20, certo? O que acontece nessa estrutura de repetição aqui? Ele vai repetir, né, 20 vezes de 1, né, 20 vezes de 1 até 20. Essa linha aqui de baixo aqui, olha, tá certo? Então, a primeira estrutura abre aqui e fecha aqui. A estrutura que está dentro dela abre aqui e fecha aqui, certo? Então aqui dentro dela vai executar esses dois, olha, certo? Vai executar esses dois passos aqui. Então, no primeiro passo, certo? Na linha seguinte, na linha seguinte, o programa inicia uma outra estrutura de repetição, certo? A gente pode colocar aqui uma estrutura de repetição aninhada, certo? Ou seja, é uma estrutura de repetição dentro da outra. Eu vou colocar aqui, ó, uma repetição dentro da outra, ok? Por que uma dentro da outra? Porque ele abre aqui e fecha aqui, tá? A de fora. E a de dentro, olha, inicia aqui. Então essa de dentro, tá dentro dessa primeira que inicia aqui. Então é uma estrutura de repetição dentro da outra, certo? Agora, aqui que está o ponto-chave, certo? Nessa estrutura de repetição de J, né, aqui para J de 1 até I, ele vai escrever asterisco, certo? Para o usuário, depois vai para a próxima linha de comando e escreve o barra N. O que é o barra N? Ele dá uma quebra de linha, ou seja, ele vai para a linha de baixo. Então, olha, quando ele passar aqui a primeira vez, ele vai rodar uma vez só aqui dentro. Ó. Ele vai escrever o quê? Ele vai escrever um asterisco. Na hora que o J estiver valendo 2, ele vai rodar o quê? Ele vai rodar 2 asteriscos aqui dentro. Na hora que bater aqui de novo, o J estiver valendo 5, ele vai rodar 5 vezes o asterisco, certo? Na hora que ele estiver rodando aqui, o J estiver valendo 20, ele vai rodar 20 vezes o asterisco. E aqui, ó, na próxima aqui, o que vai acontecer? Ele vai dando barra N, ou seja, vai escrever um asterisco na primeira linha, 2 asteriscos na terceira linha, 3 asteriscos na quarta linha e assim por diante, tá certo? Então, como que vai ficar aqui? Inicia uma outra estrutura de repetição aninhada, certo? Aí a gente coloca aqui, ó, vírgula. Nesta estrutura, o programa escreve asterisco, certo? Ele escreve asterisco para o usuário de acordo com a variável j, certo? De acordo com a variável j. Exemplo, né? Se j, né, for igual a
igual a 5, por exemplo, certo? Imprime 5 vezes o asterisco, ok? Imprime 5 vezes o asterisco. E assim por diante, tá? Vou colocar aqui como exemplo aqui. Vou colocar em negrito também. Essa estrutura de repetição a gente trabalhou num programa acho que no programa de calculadora, se eu não me engano. E a gente trabalhou uns 3 programas diferentes desse com essa estrutura de repetição para. Ok? Então muita gente colocou aí C, ler variável. Na realidade, a gente não está lendo variável nenhuma aqui. Não está lendo variável. Né? O que ele faz? Ele inicia 2 variáveis aqui, ele cria, certo? Aqui nessa estrutura de repetição aqui de i, né, para i de 1 até 20, né, ele atribui valor, mas só que aqui dentro, começando aqui, nessa estrutura de repetição. Aí i passa a valer 1, 2, 3 até chegar o número 20. E j também, até chegar o número da variável i. Variável i vai até 20. Então esse programa ele vai rodar 20 vezes aqui essa estrutura de repetição. Vai rodar 20 vezes. Então, olha, eu dei assim meio certo, né? Às vezes eu dei 0,75 para as pessoas que conseguiram chegar perto dessa explicação aqui. Então é uma estrutura de repetição que a gente trabalhou bastante aí, tá? Então, ninguém citou a estrutura de repetição. Então isso aqui foi muito complicado, essa questão aqui. Vocês precisam ter muita atenção nisso, gente. Tá ok? E aqui, olha, terminando aqui de corrigir a questão, ó, quando vai para a próxima linha, o programa faz, né, uma quebra, né, de linha, né? Ou seja, vou colocar um exemplo aqui. Opa. Exemplo, né? Vai para a linha de baixo. Eu vou rodar esse programa para vocês verem daqui a pouco, certo? E finaliza a estrutura desde que a variável i, né, tenha chegado ao número 20, certo? Ou seja, vai rodar 20 vezes. Só que eu enchi bastante linguiça aqui, né? Teve gente que foi bastante objetivo, também considerei, certo? É que aqui o programa ele está bem explicado, certo? Bem esmiuçado aqui, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para ficar à disposição de vocês aí. A outra questão, o que é sintaxe, né? É a opção A, é a estrutura de escrita de uma determinada linguagem de programação. A opção B é uma linguagem de programação. Né? A opção C, uma estrutura de repetição. E a opção D é a indentação do programa na hora da escrita, certo? Então, ó, é a indentação do programa na hora da escrita? Não, sintaxe não é isso. Então, esquece isso daqui, tá? Não é. Vamos para a próxima questão. É uma estrutura de repetição? Não, não é uma estrutura de repetição. A estrutura de repetição que a gente conhece é o para, repete, né? Enquanto, tá certo? É uma linguagem de programação? Não, não é uma linguagem de programação. Né? A linguagem de programação que a gente está trabalhando é o Portugal. No próximo semestre a gente vai ver a linguagem C. Né? Existem outras linguagens de programação, como o C Sharp, o COBOL, que provavelmente você já deve estar trabalhando com o outro professor. Então a opção correta é a opção A, tá certo? Essa aqui é a opção A, tá certo? É a estrutura de escrita de uma determinada programação. Então, cada programação tem a sua sintaxe. Né? Cada programação tem a sua forma de escrever. Tá certo? Vocês vão ver isso quando vocês estiverem trabalhando com outros tipos de linguagem de programação. A gente trabalhou com programação no primeiro módulo, e no primeiro módulo a gente viu programação para web, né? Que no caso seria o HTML. A gente trabalhou com HTML. Então, o HTML tem a sua sintaxe de programação, tem a forma correta de escrever em HTML, tá ok?
Bom, vamos lá para os verdadeiros ou falsos então. Se, né, a questão 3. Se e escolhe é uma estrutura de repetição em Portugal? Verdadeiro ou falso? Tá? Essa questão ela é falsa, gente, porque se e escolhe não é uma estrutura de repetição, tá? Não é uma estrutura de repetição, é uma estrutura de decisão, tá? Então essa questão aqui ela é falsa, tá certo? Se escolhe é decisão, se isso ou aquilo, né? E escolhe, né? Escolhe alguma coisa. Então, quando você toma uma decisão, você o quê? Escolhe uma opção. Então, quem colocou verdadeiro aí errou a questão, tá? Essa questão aqui é falsa. Vamos lá, opção B. Questão B. A linguagem em Portugal não faz distinção entre letras maiúsculas, minúsculas e maiúsculas? É uma questão verdadeira, porque a linguagem de programação ela realmente não faz distinção, né? Se você criar uma variável, por exemplo, uma variável x, né, colocando o x maiúsculo, e criar uma outra variável x colocando o x minúsculo, né, vai dar um erro no programa dizendo que você tem duas variáveis iguais, porque ele não faz distinção. Tanto você colocar maiúsculo ou minúsculo, certo? O programa ele vai entender que é a mesma, tá? Que é a mesma variável de memória. Então, essa questão ela é verdadeira. O programa realmente não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Existem pessoas que gostam de gravar, né, montar o seu algoritmo, a sua programação, utilizando a estrutura do programa, letras maiúsculas e o que vai ser impresso para o usuário ou o que ele vai usar para processamento, colocar em minúsculo. Tá? Essa aí é uma particularidade de cada programador. Então, provavelmente você vai descobrir a sua. Questão C. Todos os algoritmos começam por início e terminam por finalmente? Essa é falsa, né, gente? Eu coloquei o finalmente aqui para vocês já matar essa charada, né? Não é finalmente, é fim, apenas fim. Então, olha, o erro está aqui, olha, tá? Não é finalmente, é fim. Então, essa questão aqui é falsa. Vamos lá, questão D. O sinal de atribuição é a seta? Exatamente, é essa seta aqui. Então essa opção ela é verdadeira, tá ok? Porque no Portugal a gente usa o sinal, né, de menor e o hífen, né, para atribuir algum valor, né? Por exemplo, x, né, vai receber aqui o valor zero, tá? Só dando um exemplo para vocês aqui. Então, o sinal de atribuição, né, realmente é esse daqui. Então, está atribuindo o valor zero à variável x. Deixa eu apagar aqui para não dar problema depois. Vamos lá. Observe, próxima questão. Observe o fluxograma abaixo e escreva-o em linguagem de programação Portugal. Bom, no caso aqui, na tela minha aqui, não está abaixo, está ao lado, né? Então vamos ver como que fica isso daqui, esse programa, tá? Vamos tentar montar ele aqui. Bom, início, certo? Dá um espacinho aqui para ficar o programa bem indentado. Então ele cria uma variável contador. No caso ali, observando o fluxograma, ele está criando duas vezes a variável contador, certo? Então não tinha essa necessidade, tá, pessoal? Porque eu escrevi o programa em código, depois eu transformei ele para linguagem de programação Portugal. Então, quem colocou duas ou uma aí, as duas formas estão corretas, né, de acordo com o fluxograma aí. A próxima, ele inicia o quê? Uma estrutura de decisão C. Né? Então, o que ele faz? Ele pergunta se contador, certo? Se contador for menor, opa, errei aqui. Se contador for menor do que 10, certo? O que ele vai fazer? Se for menor do que 10, ele vai imprimir o contador, então é escrever, certo? Escrever, abro e fecho aspas, né? Vou dar um barra T aqui para ele tabular, vírgula, contador. Opa, tá difícil hoje. Contador, o que ele está fazendo aqui? Aqui vai aparecer, vai imprimir na tela
o contador, né? A variável contador. E isso aqui vai escrever um espaço em branco na tela, né? O barra T ele tabula, ele joga um pouquinho mais para frente, né, na tela. E o que mais que ele vai fazer aqui? Então, olha, aqui, olha, contador recebe contador mais um, certo? Nós estamos nesse pedaço aqui do fluxograma, eu esqueci só de fazer essa observação. Então, o contador vai receber, certo? Contador mais um. E ele finaliza, né? Fim C. Depois aqui ele já finaliza também o programa, né? Ele coloca um fim aqui embaixo. E pronto, pessoal. Olha, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Esse programa está resolvido, tá? Essa questão está resolvida. Vamos lá para a próxima questão. Olha, observe com muita atenção e marque a alternativa correta, tá? Escrevendo na tela, ou seja, né, escrevendo na tela para o usuário. Vamos eliminar primeiro as questões erradas, certo? Vamos lá. Escrever, certo? Então, abre aspas, barra N, é uma quebra de linha aqui, né, para jogar para a linha de baixo. Depois escreve bem-vindo ao Portugal, até aqui nenhum erro. Depois ele dá um barra T, ou seja, para dar um espacinho na tela. E aqui ele esquece de fechar o aspas, gente. Então, aqui, olha só, o erro está aqui, ele não fechou o aspas aqui. Então, essa questão aqui é a questão errada, tá certo? Então, vamos eliminar ela aqui. Bom, próxima, vamos eliminar a próxima errada aqui, ó, tá? Escrever, tá? Então tá aqui, ó, escrever tá certo, né? Barra N, aqui o erro já começa aqui, ó, tá vendo? Tá faltando o que aqui? Tá faltando o aspas, tá certo? Ó, eu tô digitando e apagando para vocês aqui, ó, para vocês verem o erro. Então tá faltando aspas aqui. Então essa questão também está errada, certo? Deixa eu marcar ela aqui. Beleza. Bom, aqui de cara eu já vejo um erro. Ó. Esrever. Então, não vou nem analisar o resto. Esrever não existe. É um erro de sintaxe. Tudo aqui é erro de sintaxe, ou seja, né, a forma incorreta de escrever o programa. Agora aqui, olha, é a questão correta. Né? Então, é escrever, abre aspas, dá um barra N, quebra de linha. Ele termina de escrever aqui, dá um barra T, barra, certo? Para colocar um espaço lá e fecha com aspas. Então, essa é a questão correta. Então vamos marcar lá a questão correta essa daqui, certo? Então quem marcou um xizinho nessa daqui acertou essa questão. Próxima questão. O que são operadores aritméticos? Bom, essa questão aqui ela ficou, muita gente ficou com muita dúvida, mas essa daqui foi numa das últimas aulas que eu passei para vocês em relação à linguagem de programação Portugal, gente. Olha, essa questão aqui qual que ficou a dúvida aí? Eu coloquei texto aqui, certo? Texto aqui e outras questões assim, eu não tinha intenção de fazer com que fosse uma pegadinha. Eu acreditei que vocês já iam matar a charada aqui, certo? Então, na íntegra, né, o que são os operadores aritméticos, tá? Questão A, né, opção A, operadores que processam variáveis, né, do tipo texto. Não, é uma questão falsa, porque os operadores aritméticos, eles não operam somente, né, variáveis do tipo texto, né? Eles operam outros tipos de variáveis também, certo? Questão B, opção B, operadores que processam somente variáveis do tipo real, também é falso. Por quê? Porque não é somente, tá? Variáveis do tipo real, tá? Não, os operadores aritméticos não têm exclusividade para operar os valores reais, certo? Não é exclusivo do tipo real. A outra que está errada também, operadores que processam variáveis somente do tipo inteiro, também não, certo? Então a maioria do pessoal colocou essa questão aqui, que me deixou muito feliz. Tá? A dúvida foi aonde? Tá? A dúvida foi essa palavrinha aqui, ó, texto, certo? Na última aula, se eu não me engano, na última ou na penúltima aula, eu mostrei para vocês que é possível vocês fazerem um cálculo, certo? De variáveis
tipo texto somando. Lembra aquele programinha do nome e sobrenome? A gente criou um programa, né, com duas variáveis, nome e sobrenome, e depois a gente somava ela, certo? Ou seja, nome e sobrenome, somava ela e imprimia para o usuário. Aí aparecia o nome do usuário completo. Então, a questão correta é essa daqui. Os operadores aritméticos também, né, além de calcular os outros tipos de variáveis, também calculam variáveis do tipo texto, né? Resumindo, todos os tipos de variáveis aqui eles calculam. Bom, a última questão então, que foi, acredito que uma das mais fáceis aí, né? Escreva um programa para tirar a média de dois números informados pelo usuário. Início, certo? Início. Vamos lá, início, aí vamos lá, vamos criar uma variável real aqui, porque, né, tirar média, então pode ser que dê quebrado. Vamos supor que o usuário tirou, né, uma nota 7 e uma nota 8, né? Então vai dar 7,5, então 7,5. Então a gente vai utilizar a variável real. Então vou colocar aqui R para... Não, R não, vou usar média, né? E vamos colocar lá, para tirar a média de dois números. Então vou colocar lá número X e número Y, certo? Próxima linha. O que ele faz na próxima linha, né? Informados pelo usuário. Então tem que ter atenção nisso aqui, ó, informados pelos usuários. Então eu vou ter que puxar dados do usuário. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é escrever para o usuário, digite o primeiro número, certo? E o que eu vou fazer aqui? Ler X, certo? Para ganhar tempo, eu vou copiar aqui, colar embaixo, Ctrl V, digite o, né, segundo número. E esse segundo número que ele digitar, eu vou guardar na variável y. Então eu vou escrever ler y. Aqui eu vou pegar o que? A média, né? A média vai receber então. Eu vou abrir um parênteses aqui porque eu vou trabalhar com dois operadores aritméticos aqui. X vai receber a soma de x, certo? De x mais y dividido por 2, certo? Dividido por 2. E depois eu vou lá e imprimo para o usuário isso daqui. Então, escrever, opa, estamos terminando já, pessoal. Escrever, tá difícil hoje. Escrever, certo? A média dos números é. E, opa, e escrevo para o usuário aqui média, certo? Escrevo para o usuário média e fim. Tá aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas você resolveria esse programa aí. Teve gente que fez assim, ó, também não está errado, tá? Teve gente que fez isso aqui, olha. Pegou aqui média, recebe x mais y, certo? E depois na linha de baixo aqui, o que ele fez? Média recebe média dividido por 2. Também funciona, né? Primeiro média recebe aqui a soma dos dois números e depois ela recebe a divisão por 2, certo? E depois imprime média aqui. Teve gente que fez isso aqui também e também funciona. Aí apaga essa linha de cima aqui. Né? Aqui ele já imprime média para o usuário dividindo por 2, certo? Também funciona, tá ok? Pessoal, é isso aí então. Espero que vocês tenham tirado aí todas as dúvidas de vocês. Espero que, né, quem ficou de recuperação aí possa atentar bastante a esses detalhes aí, dar uma boa estudada e até a próxima aula. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.